não segue assim uma ordem cronológica, apesar que a Bíblia toda não segue uma ordem cronológica, entende? Interessante que esta semana o estudo precisamente está em João capítulo 1, do verso 18 em diante, não é? Mas a lição da semana passada você percebeu que a gente estudou um pouquinho mais à frente. Então assim, o estudo, você vai lá no final, você volta aqui no meio, aí você volta no início novamente, e assim você vai formando a sua cadeia de estudo em relação ao livro de João. Mas independentemente da maneira qual ele traz para mim e para você este conhecimento, interessante que esta semana ele vem enfatizando para mim e para você, de que o verbo, a palavra, é quem? É Jesus Cristo. E Jesus Cristo retrata o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Ele vem reafirmando isso em mim e em você. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, ele diz assim para mim e para você, de que a palavra de Deus de que o Evangelho é a palavra de Deus, é o poder de Deus. Entende? Quando Paulo vem dizendo de que o Evangelho é o poder de Deus, ele vem ressaltando o quê? A Bíblia. E a Bíblia nos apresenta quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então o texto diz assim, irmãos: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era quem? Interessante que neste verso que nós acabamos de ler, parece uma repetição de palavras, não é? Algumas traduções dizem verbo, ok? Mas interessante que quando ele descreve de que no princípio era a palavra, você percebeu que a palavra está com letra maiúscula? Porque não está se referindo a uma coisa ou um objeto, está se referindo a um ser, e porém este ser não é um ser humano, e também não se refere a um ser celestial como um anjo, entende? Mas sim está se referindo a um ser superior a quem? Aos anjos. E quem é este ser? Agora, interessante que quando ele descreve este ser, você percebeu que ele faz questão de descrever também as características deste ser. E aí, quando você lê sobre as características deste ser, ou seja, desta pessoa, você percebe de que não está imbuída em outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Então, quando diz no princípio era a palavra, e a palavra estava com quem? Deus. Está se referindo a quem? A Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo estava presente onde, irmãos? No princípio. Jesus estava presente na criação de Deus. Perdão, na criação do mundo. Jesus estava presente na criação do mundo. Então isso diz para mim e para você assim, que quando nós olhamos para esse aspecto da criação, eu não posso olhar apenas para o atributo de Deus. Eu preciso entender que Jesus também estava lá. E tudo foi criado por intermédio de quem? Por intermédio dele, da palavra. Agora, irmãos, veja, tem uma pergunta que eu e você, não uma, mas eu quero aqui. Quando nós nos perguntamos assim, quem criou Deus? Quem criou Deus? Eu e você vamos ter resposta para isso? Nós não vamos ter resposta para isso. Nós não vamos ter. Entende? Mas a Bíblia descreve para mim e para você que na criação do mundo, Jesus estava presente. E tudo foi feito por intermédio dele. Então, ao mesmo tempo que descreve o poder da palavra de Deus, também descreve a ação de Jesus, estando ali. Tudo foi feito por intermédio dele. Então, Jesus estava com Deus na criação. Ok? Podemos ir um pouquinho mais adiante. Interessante que na parte do domingo vem descrevendo um pouquinho mais. No princípio
estava com Deus. E o que João revela sobre a palavra? Ou seja, sobre esta pessoa. O que João traz como característica desta pessoa, que é a palavra e o verbo? Ele é Deus, ok? Além do mais, o que podemos dizer, irmãos? Além de Deus, o que mais? Ele é Criador, ok? Alguém mais acrescentou alguma outra palavra além dessas duas? De que Ele é Deus e que Ele é Criador? Ele é o Salvador, justamente. Ele é o Salvador. Agora eu quero que alguém acrescentou mais alguma outra palavra? Agora eu quero que você pare para pensar. Essas características nós encontramos em algum outro ser? Não. Não encontramos. Então você consegue perceber a maneira a qual João vem descrevendo o Filho de Deus? Ele vem descrevendo o Filho de Deus como sendo Deus. Ele vem descrevendo o Filho de Deus como sendo Criador. Ele vem descrevendo o Filho de Deus como sendo Salvador. Ele vem descrevendo o Filho de Deus como sendo o juiz do mundo. Entende? Então Jesus Cristo, irmãos, é Deus. E nós não temos por que duvidar do questionamento em relação à divindade de Jesus. O texto nos descreve de que Jesus é Deus. Sim. Então veja só, irmãos, quando nós estudamos a respeito dessa palavra de Deus, interessante que o texto vem descrevendo para mim e para você, dizendo assim, ele vem descrevendo dizendo assim: o Evangelho de João começa com este pensamento extraordinário. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa bela frase contém uma profundidade de pensamento que mal conseguimos compreender. E aqui abaixo eu vou dizer: primeiro, o Evangelho remete à história da criação. Entende? Faz com que eu e você voltemos ao passado e entendemos o seguinte: a função de Jesus Cristo não é uma mera função, entende? De ocupar determinada posição. Não. A função de Jesus Cristo, como já foi dito, é de Filho de Deus. Ele é Deus. A função de Jesus Cristo é de Salvador, de Criador, mantenedor deste mundo. Meu parco estudo teológico é o seguinte: a função de Cristo é mostrar para a humanidade e para o universo todo quem é Deus. Sim. O amor de Deus, né? Deus se manifesta agora em carne para o ser humano, esse bichinho, né? Que nós somos nós, ser humano, e para a humanidade e para o universo todo, quem realmente é Deus. E ele mostrou, né? Não somente com palavras, mas com atitudes, com tudo mais, que Deus é amor, né? E o amor, quando fala amor abarca também o que? Justiça, né? Até a justiça, até a demonstração de justiça de Deus é demonstração de misericórdia para as suas criaturas, né? Então Jesus Cristo é a manifestação completa de Deus para o universo todo. Interessante aqui um pouquinho mais abaixo diz assim: ele acrescenta, e a palavra estava com Deus, e o evangelista indica que a palavra está junto do Pai. Não importa o quanto tentamos imaginar o que isso significa, uma coisa é certa: Jesus e o Pai estão o quê?
intimamente próximo um do outro. Intimamente próximo do outro. Então, por isso que lá no início da lição vem dizendo assim, a respeito dessa profundidade que existe neste verso. Então, Jesus não ocupa uma mera posição na divindade, na Trindade. Veja que Jesus é descrito como sendo Salvador, como sendo Deus, como sendo Filho de Deus. E além do mais, descreve de que ele participou, entende? É um agente ativo, ele participou da criação. E um ato maior, como já foi dito, Jesus é a revelação máxima do amor de Deus. Permite para você. Ok? Então, indo um pouquinho mais adiante, irmãos, esta palavra, ela se tornou o quê? Aí mostra para mim e para você, Jesus não ficou apenas no verbal, entende? O ser humano pecou e precisava de alguém que fizesse essa intermediação. E quem é esta pessoa? Jesus. Então Jesus habitou entre nós. Jesus habitou entre nós. Interessante que a pergunta não diz assim: o que foi criado por Jesus, que é Deus? E porque esta é a verdade mais importante que podemos conhecer. Interessante, irmãos, o que foi criado por Jesus. Interessante que o texto diz assim: todas as coisas foram feitas ou criadas por meio de quem? Por meio dele. Tudo passou pelas mãos de Jesus Cristo. Tudo teve a aprovação de Jesus Cristo. Agora, o que nós não podemos perder de vista, assim, eu gosto muito quando ele diz assim: e ele habitou entre nós. Entende? Ele habitou entre nós. O ato de habitar, irmãos, não é apenas assim, colocou um palácio e passou a viver, mas as pessoas estavam na redondeza. Não. Ele se tornou um de nós. Então, o aspecto de habitar, ele se tornou um de nós. Ele viveu como ser humano, entende? Passou pelas mesmas paixões que nós passamos, enfrentou as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Então, quando vem trazendo esse aspecto em relação à pessoa de Jesus Cristo, ele vem descrevendo também para mim e para você, de que Jesus, além de Deus, ele também se tornou ser humano. Mas por causa de quê? Qual é a finalidade? Irmãos, existe um mistério na Bíblia que se chama mistério da piedade. Quando nós olhamos para São João capítulo 6, verso 16, por mais que você descreva o amor de Deus, entende? O amor de Deus, você ainda se pergunta: mas o que foi que eu fiz para merecer um amor desse? Para que alguém pudesse dar a vida por mim? E aqui eu quero poder enfatizar um aspecto para você. Eu gosto muito dessa relação que a lição vem trazendo, essa relação entre pai e filho. Essa relação entre pai e filho. Irmãos, é esta relação que Jesus trouxe ao mundo quando ele deixou o céu e se tornou um ser humano. Ele fez questão de ter esta relação entre irmão e irmão, que ele tinha de pai para com filho, pai e de filho para com pai. Ele veio justamente para trazer essa proximidade para mim e para você. Sim, meu querido. Muito interessante essa parte de segunda-feira, fala sobre as coisas filosóficas que foram dominadas nesse tempo. Sim. Principalmente as gregas. Essa parte do Logos, os gregos eles encaravam como sendo uma entidade e um poder organizador. Daí tinha os dois mundos, né? O mundo das ideias e o mundo material. Sim. Logo, o mundo das ideias para eles era o que era perfeito, e o mundo material era o imperfeito. Sim. Corruptível, né? Corrompido. Isso. E daí, essa questão de João colocar que o verbo se fez carne, se materializou, é loucura para os gregos, é o que Paulo fala, né? Carne para os judeus e loucura para os gentios, né? Sim. Essa parte eu achei muito interessante, essa parte filosófica, histórica. Porque justamente um ser santo se colocou em um mundo no material imperfeito, entende? Então, como que pode um ser santo
se colocar em um mundo material imperfeito, entende? Era inaceitável na mente deles, entendeu? Sim. Interessante que a Itália mesmo que usou lá quando teve uma parte que Moisés fizesse o santuário para que ele atentasse, né? Para morar no meio deles, né? É a mesma palavra habitar. Sim, justamente. Eu fui entender melhor, porque quando eu deparei com no início de João, que fala o verbo se fez carne, o verbo, aí eu fiquei intrigada, mas no princípio era o verbo, e o verbo, mas o que é verbo? O verbo estava com Deus, porque eu gosto muito de português, aí eu fui procurar, bem quando eu entrei para a igreja, eu falei, mas que história é essa? Porque ele é verbo, se tornou verbo, o que é isso? Aí eu fui procurar. Primeiramente, o que é verbo em português? Verbo é tudo que expressa ação. Verbo é fazer, agir, criar. Seria a mesma coisa de criar, né? Poderia ser. Aí que eu fui compreender melhor. Você vê que as pessoas, na minha Bíblia está verbo, mas você vê que as pessoas, as pessoas têm facilidade, né? Você vê que faz até a linguagem, negócio, para o pessoal entender melhor. Eu acho que isso acaba a gente se perdendo e a gente não vai, a gente perde a essência e não vai buscar o significado das coisas. Assim. Né? Porque aí verbo é logos é palavra, né? Então aí substitui a palavra se fez carne. Aí que você vai entender. Então, Jesus é o verbo. O verbo faz, o verbo age. Sim. Então aí abriu a minha compreensão porque a gente, eu fui criado em princípio católico, então a gente tem na mente, é só Deus. Assim, né? É só Deus, não tem lembrado de Jesus, nem do Espírito Santo, muito menos. Tem gente que nem lembra que o Espírito Santo existe. É só Deus e Jesus. Aí que abriu o meu raciocínio para saber que Deus, Jesus, veio habitar entre nós, era o verbo que agiu, que fez, que criou tudo. Sim, justamente. O ser humano, naturalmente, nós somos assim, nós somos fisiologistas e pragmáticos, né? Todos defeituosos. Aí vem o pragmatismo e o fisiologismo da filosofia grega, né? E eles não compreendiam isso. Para eles era dificultoso entender, né? Que Deus é ação, né? Jesus ele não era né? Ele né? Deus é amor, ele é a ação de Deus, ele é o verbo de Deus. Quando foi colocado isso aí, para eles causou estranheza, porque eles eram muito filosóficos, né? Muita filosofia no campo das ideias, tal. Aí agora João coloca, não, olha só, Deus é a ideia em ação, físico, né? E aí holístico também, né? Espiritual e tudo mais, tal. Jesus é completude, né? Da compreensão filosófica grega e também da visão filosófica do mundo. Então Jesus é a completude de tudo, ele é a plenitude de tudo. Então quando eu menciono o nome Jesus, quem é Jesus? Jesus é o tudo, né? E se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, o mundo já não existiria mais. Então Deus, ele prova o seu amor para conosco diariamente, constantemente, nos demonstrando isso aí, né? Essa palavra que nós usamos no português, amor, para nós ainda é muito confusa, porque nós ainda estamos aprendendo, né, o que é amor. O amor é tudo, é misericórdia, longanimidade. A Bíblia usa os termos que no nosso vernáculo nós ainda tentamos compreender, né? Mas Deus é mais do que nossa vã filosofia consegue compreender, né? Deus é mais que tudo, ele é amor, e essa palavra tem uma plenitude tão forte que a gente ainda está aprendendo a compreender ainda. Sim.